Olá, sou o Flávio. Quero dar as boas-vindas nas comemorações de 15 anos da Igreja Bethesda Brasília. Esse é o nosso podcast Quem é Jesus para você. Em nosso 5º episódio, vamos conversar sobre Jesus e a juventude. O Deus que se fez ser humano por amor de nós. Conhece todas as fases da nossa vida e está presente conosco, nos ajudando em todos os desafios, bem como nos dirigindo na concretização de nossos sonhos, tão próprios da juventude. Na conversa de hoje, convidamos 3 jovens discípulos de Jesus para ouvir deles como tem sido a caminhada seguindo Jesus na juventude. Temos conosco Fabrício, Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fabrício, muito bom estar com vocês hoje, viu? Obrigado, Flavinho. o Natan, Boa noite, Flávio. e o Davi Paula. Boa noite, Flávio. Olá para todo mundo que está assistindo. Obrigado. Que gentilmente aceitaram compartilhar suas experiências conosco. É uma alegria ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Para começar nossa conversa, gostaria de ler um texto do livro de Josué, no capítulo 14, quando, após conquistar a terra prometida, Josué reparte e entrega a porção destinada à tribo de Judá, liderada por Caleb. Alguém que desde a sua juventude foi fiel a Deus e é uma inspiração para todos nós. Vamos ler. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, e de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será a herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Zequineu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Então, eu quero começar aqui fazendo a seguinte pergunta para vocês. Como foi o início da caminhada com Jesus e a percepção de que ele se importa com vocês? Então, fiquem à vontade aí para responder. Pode ir. Tá bom, então. Vai, Fabrício. Deixa eu começar, então. Bem, primeiro eu tô me sentindo, não sei se lisonjeado ou um engodo aqui, né, no meio dos jovens de verdade. Mas depois desse texto lido aí, a gente vê que talvez eu tenha um lugar a essa mesa, de fato. Eu creio que o Senhor, às vezes, preserva a nossa juventude para determinados fins e eu creio que o Senhor tem feito assim comigo. Você pode dizer o que você quiser, você pode pensar o que quiser, mas eu estou me achando meio jovem ainda, apesar de, na idade, de fato, estar mais para a meia-idade. Mas é um prazer dividir essa mesa aqui com esses jovens assim de tanto talento, jovens promissores e que realmente têm mostrado que o Senhor tem algo muito, muito grande para fazer através de vocês nessa geração. Amém. O início da minha caminhada, assim, eu nasci num lar cristão, né? Então eu cresci ouvindo falar de Jesus
E eu sou uma pessoa que me considero muito privilegiado, porque eu cresci ouvindo falar e cresci vendo pessoas que realmente caminhavam com Cristo, sabe? Que tinham relacionamento com Cristo. Então, para mim, foi muito fácil entender que Jesus é real, que Jesus é presente no dia a dia, sabe? É aquele amigo que caminha mesmo com a gente. Desde muito cedo eu entendi o quanto Deus era real, o quanto Deus era presente, sabe? Então, foi muito cedo isso. Mas teve alguns momentos, né, assim, que na minha caminhada, que foram muito marcantes. Por volta dos meus, não tenho certeza, mas por volta dos meus 8 anos de idade, eu lembro que eu estava na igreja ouvindo uma pregação, e a primeira vez que eu lembro que, assim, da pregação ter falado tanto ao meu coração, assim, do Espírito Santo ter tocado, assim, movido lá dentro de uma maneira tão grande, que quando acabou eu falei, eu quero mais disso. Sabe, eu não queria que tivesse acabado a pregação, não queria que tivesse acabado aquele momento, sabe? E para uma criança é difícil ela não querer que a palavra acabe, o momento, né, da pregação acabe, né? Então, assim, quando acabou aquilo ali, eu pedi dinheiro para minha avó, fui lá na livraria que tinha e eu descobri que o pastor que tinha pregado naquela noite tinha um disco gravado com algumas pregações. Era o LP, né? Aí você já tem ideia da minha idade. Era o vinilzão. Então, e aí eu fui lá e comprei esse disco porque eu queria mais, entende? Assim, eu queria mais daquilo que eu tinha experimentado. Foi um pouco frustrante para mim, assim, levar o disco para casa e perceber que eu não tinha exatamente a mesma coisa que eu tinha ali naquele momento. Porque aquele momento foi um momento muito especial do Espírito Santo falando, né, no meu coração e essa coisa toda. Então, minha caminhada começou ali na Assembleia de Deus da L2 Sul, inclusive, igreja que eu tenho muito carinho por essa comunidade, mas principalmente dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Meus pais eram missionários, foram missionários no Uruguai, então não tinha como não viver o evangelho, sabe? Porque para quem sai da sua casa e vai para um lugar distante, longe da sua família, dos amigos, você tem que recorrer a Deus e às vezes Deus é tudo que você tem nesses momentos. Então, para mim, eu vivi experiências com Deus muito cedo, sabe? Então, eu até digo que uma das minhas maiores preocupações para a geração que a gente está vendo aí é justamente de que elas não tenham isso. Não tenham isso dentro da própria casa, não tenham isso em ambiente algum, de pessoas que realmente mostrem que esse relacionamento com Cristo é real, que Deus é um Deus presente, né? É o Emanuel, sabe? É aquele que caminha com a gente, não é um ser que está distante, que fala de longe, que envia mensagens, não. É um Deus que está disposto ali a caminhar com você e se relacionar de maneira íntima, de maneira pessoal, de maneira a realmente mover e comover, mas ser um amigo, sabe? Ser um amigo presente mesmo. Que bom. E Davi? Bom, minha caminhada começa... Eu não sou de um lar... Meus pais não frequentavam a igreja, né? Não eram cristãos. Mas que eu me recordo, por volta dos meus 10 anos, minha mãe frequentou por um tempo a Sara Nossa Terra, acho que uns 2 anos. E foi lá que eu me batizei. Só que apesar de não ser de uma família cristã, eu sempre ia muito com amigos. Eu me recordo de ir muito com amigos para a igreja, visitar várias igrejas. E aí teve esse período que ela frequentou a Sara, lá eu me batizei. E de então depois ela saiu, mas eu sempre ia muito com amigos, assim. Eu estava tentando me lembrar aqui da minha caminhada. Uma lembrança que eu tenho é disso, de sempre querer muito ir para a igreja, de sempre querer muito conhecer esse Jesus, né, esse Deus. E aí passou um tempo, já em 2011, foi quando eu comecei a frequentar uma outra igreja, do qual foi por decisão minha, eu fiquei lá alguns anos, né? E é isso, essa tem sido a minha caminhada até hoje, até eu chegar aqui na Bethesda. Eu acho interessante isso, essa questão de... Você teve um momento de ingressar na igreja, mas teve um momento de conhecer a Cristo, de fato, né? Você teve um momento de ingressar na igreja com né, sua mãe e tal, aquela coisa. E acontece muito também com quem nasce no lar cristão, né? De começar a caminhada ali. Só que isso não significa que a pessoa, desde que nasceu,
entende, conhece Jesus, caminha com Cristo, né? Exato. E aí, assim, São coisas diferentes, né? são coisas que diferentes, são podem passagens diferentes, né? podem Pode ser, acontecer ao mesmo tempo ali assim, né? Mas, né, no meu caso, é difícil até eu identificar. Eu levantei a mão para aceitar Jesus várias vezes na minha igreja, assim. Eu fui lá na frente umas 10 vezes, assim, sabe? Cada vez que eu sentia o coração queimar, eu falava, não, eu quero. Aí levantava e ia lá na frente, era pequeno e tal, aquela coisa toda, e achava que tinha que ir lá na frente. Mas tem muitas pessoas que têm um momento de, né, aquele estalo, você falou, eu quero isso, eu quero essa vida realmente íntegra com Cristo, né? É isso, quando eu estava pensando nisso, eu sempre pensei da questão, porque eu me batizei lá quando eu tinha 10 anos, na Sara, né, que minha mãe frequentava, só que eu nem entendia muito por que eu tinha me batizado, né? Então eu fui isso que eu entender ia te isso. perguntar, né? Para você falar um pouco, né, sobre essa sua passagem, né? Ah, legal. Depois que eu comecei, já mais velho, com 17, 18 anos, que eu comecei a frequentar mesmo a igreja e ler a Bíblia, estudar, entender o que é Jesus, entender o que era o batismo, porque eu ficava nesse pensamento. Eu penso na minha caminhada com a igreja desde criança, né? 10 anos, muito novo, até antes eu já ia com amigos. Será que ali eu já conhecia Jesus? Será que é isso? Será que eu já era cristão? Será que eu não era? E aí a gente, como o Fabrício falou, né? Ao longo do tempo, quando eu mudei de igreja, que eu fui para Ebenezer, e aí depois eu mudei para São Paulo, depois eu vim para Bethesda, e nesse caminhar que eu fui entendendo realmente quem era Cristo, né? E que até eu vejo, para mim, Cristo é muito como um amigo, assim. E na minha trajetória sempre foram amigos que foram me levando para a igreja. É bem legal. Bom, e aí, Davi? Bom, minha caminhada com Cristo começou quando eu era muito novo. Desde pequeno já indo para a igreja, lá em Sobradinho, já via meu pai pregando lá na frente. Só que naquela época eu ainda não entendia muito bem, não tinha uma concepção muito certa do que era Jesus, do que ele deveria representar na minha vida. Isso até uns 13 anos, 14, que eu já estava no 8º ano que eu fui me batizar. Eu demorei um tempo para me batizar, eu sentia que era algo muito forte, muito pesado e que com a maturidade que eu tinha na época, eu não estava preparado para lidar com o peso que é se trilhar nesse caminho de Jesus, aceitar ele verdadeiramente como Salvador. Depois eu me batizei, né? Quando eu estava mais maduro, eu senti que estava mais maduro com 13 anos, aí já deu um certo estalo, sim, digamos assim, de como eu valorizava Jesus na minha vida. A partir daí começou a significar outra coisa, além de ir para a igreja todo domingo, participar da escola dominical, ler a Bíblia certinho, se tornou algo mais necessário assim para minha vida, algo menos supérfluo. E recentemente, algo que tem acontecido ainda na minha caminhada com a igreja é que eu percebi uma contribuição, digamos assim, que eu posso realizar para o reino de Deus, que quando eu me batizei naquela época, eu ainda continuava indo para a igreja, mas com outro significado. Agora adquiriu ainda mais significado essa minha caminhada com Deus, que eu comecei a contribuir com louvor, né? Tocando saxofone. Assim, outro nível para mim, outro nível de conexão. Acho que isso é algo que significou muito para mim até então, algo que está pesando muito para mim nessa caminhada, sentir que eu realmente posso fazer algo que eu gosto e me conectar com Deus ao mesmo tempo. Que bom, que bênção. E aí, já que vocês já estão falando da Igreja Bethesda, né? Como que vocês vieram para a Igreja Bethesda Brasília? Como que foi essa caminhada até chegar aqui, né? Quem trouxe vocês? Com que idade que vocês vieram para cá, né? E quais foram as impressões que vocês tiveram quando vocês chegaram para cá? O acolhimento, né? Você falou do louvor, né? Você também agora está empenhado, né, com a mesa de som, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso aí. E também você, Fabrício. Acho que eu vou deixar os jovens falarem primeiro, depois eu... Então tá bom. Tá, eu posso começar. Por favor. Eu quero começar porque eu sinto que
Eu cheguei bem mais novo, né? Cheguei na igreja com 8, 9 anos de idade, quase. E, assim, trazido pelos pais, a percepção que eu tenho, com certeza, é algo completamente diferente, porque aquela época o que passava na minha cabeça era o que eu falei, não era tão conexo com Deus. Eu lembro que, assim, naquela época, assim, que terminava a pregação, eu esperava ansioso terminar, porque depois do culto a gente ia lá do lado brincar, sabe? Pega-pega, esconde-esconde, os negócios assim. Então, não foi algo tão, digamos assim, a percepção que eu tive da comunidade foi mais na questão de poder me conectar com crianças, assim, que também conviviam no ambiente de Cristo. Que também frequentavam a mesma igreja que eu, que escutavam as mesmas coisas que eu e tinham a mesma fé que eu tinha. Foi isso, mais ou menos, minha experiência. Eu conheci em 2017, se eu não me engano, 2016, 2017, através da Carol e do Adriano, que conheci eles, e através deles eu conheci a Bethesda. E só que nesse tempo, é até engraçado, nesse tempo eu já congregava numa outra comunidade bem grande assim, e aí quando eu cheguei na Bethesda era pequenininha, né, aconchegante, a igreja sem microfones, eu já gostava dela por isso. E aí, só que esse tempo, como eu congregava numa outra igreja, eu ainda vinha algumas vezes, mas uma vez que você vem visitar a Bethesda uma vez, você já é membro, né? Você vai em outras igrejas, mas você já é membro da Bethesda. E aí eu mudei para São Paulo em 2019, e aí quando eu voltei, já tinha tido o rompante, né? Eu tinha saído da igreja da qual eu congregava aqui em Brasília, para congregar em outra lá em São Paulo, aí eu voltei, e fiquei nesse período de decisão de qual igreja eu iria congregar, né? Ainda assim, vindo algumas vezes aqui. E esse é até legal que foi nesse tempo que eu fui entender, que eu fui conhecer melhor de quem realmente era Jesus, assim. E que eu fui trazer o que eu falei lá de trás da época do meu batismo, que eu fui entender toda aquela caminhada, né, de todo aquele tempo, desde os meus 10 anos que eu me batizei até hoje. E entender também como Jesus fala com a gente, né? Como Jesus cuida da gente, assim, que era algo que eu ainda não tinha aprendido tanto. E eu aprendi nesse tempo, porque quando eu estava nessa decisão de ou vir para cá, ou ficar numa igreja que era até mais perto da minha casa, inclusive, Deus foi me respondendo de várias formas do porquê estar caminhando com esses irmãos que eu caminho hoje aqui, né? E aí, apesar de conhecer lá em 2017, eu me tornei membro mesmo em 2021, 2022. Em 2022, eu falo membro porque foi quando eu comecei a servir junto à comunidade de fé, né? Por que você é membro de uma comunidade quando você está servindo junto, né? Quando você está caminhando de fato junto. E aí foi nesse tempo, 2021, 2022, foi quando eu comecei a servir, caminhar junto e crescer muito, aprendi muito. E tem sido um tempo bem, bem gostoso. Legal esse testemunho, né? Um aviso para vocês. Bethesda é uma cilada, viu? Veio uma vez, já era, perdeu o Playboy. Tipo isso, foi mais ou menos isso que o Nathan falou ali. E é legal isso, né? Assim, ouvir eles falando assim sobre como a Bethesda envolveu, né? Assim, essa caminhada até chegar até aqui. Né? Isso é muito legal, porque pegou pelo carinho, né? Pelo abraço, né? No caso do Davi, veio com os pais ali e tal, pegou por aquele momento ali de descontração, depois do culto também um momento de abraço, porque, né, até na figura do irmão Moisés, né, que ficava ali cuidando de vocês e tal. Eu vi esse pessoal todo chegar, tá, Flavinho? Então, assim, eu tô muito do início da Bethesda, na verdade, dos primeiros cultos assim na Bethesda, eu participei, mas não era membro da Bethesda. Minha chegada, minha vinda para Bethesda foi quase um parto mesmo, assim, sabe? Porque eu estava em outra igreja, né? E aí uma amizade muito antiga com o pastor Rodrigo, a pastora Cíntia, e eles sempre muito cuidadosos para não ficarem pescando,
em aquário, né? Que a gente fala, né? Pescando na igreja, em outra igreja e tal, trazendo mesmo de outras igrejas, né? E como eu era muito envolvido lá na outra igreja, então eles tinham todo esse cuidado. Mas eu de vez em quando vinha e quebrava aquele momento de louvor que eles tinham, um super especial, que era um momento de louvor com som mecânico, né? Que colocavam uma música para rodar e cantavam junto, né? E aí uma vez ou outra aí, ele né? trazia um violão, levava o violão desafinadinho que era lá o violão, mas aí tocava ali com eles e tal, e Mas sempre você, namorando. mas você chegou na sua juventude, né? Como é que foi? Quando você era Olha, eu na queria poder juventude. dizer que sim, depende, né? Na- Segundo o Chaves, né? Eu ainda sou jovem, então existem jovens de 80 e poucos anos, então, mas eu tinha por volta dos meus 30, foi em 2000 Ah, tá. foi em 2009 que eu vim efetivamente para Bethesda, Ah, tá. né? Que aí eu comecei a congregar e que o Rodrigo me aceitou, que ele ficava falando não, calma, e aí definitivamente ele me aceitou em 2009. Aí comecei trazendo um violãozinho, aquele violão que era um violãozinho que era uma benção, cara. Era o que a gente chama de afinação fantasma, assim, sabe? Que se afina uma corda, então assim, você toca ela solta, ela tem uma nota. Só que quando você aperta ela, a afinação muda. Era para ser um ré e na verdade ela vai dar um sol, uma coisa assim muito esquisita, sabe? Assim, não essa diferença toda, né? Vai dar um mi, por exemplo. Mas era esse violão que eu tocava ali naquela época, assim, sabe? Mas mesmo assim, eu creio que foi legal para todo mundo. E eu me senti muito abraçado também, porque mesmo tocando mal e num violão ruim, as pessoas me toleravam e cantavam junto e louvavam ao Senhor juntamente comigo. Então é um momento muito especial. Eu tenho um carinho muito grande para esse Ministério do Louvor, viu, Davi? Cara, é algo que desde sempre mexe muito comigo e eu acho que é uma responsabilidade também muito grande, assim como todas as outras áreas da igreja, né, que você assume para fazer, você tem que ter essa consciência de que você está fazendo algo, né, para Deus, mas as pessoas estão recebendo, as pessoas estão envolvidas naquilo também, né? Então você tem essa responsabilidade junto. E o louvor era uma das coisas que mais me atraía na Bethesda, que era esse louvor acústico, que você começou com um violãozinho lá atrás, né? Eu gostava muito porque eu era de uma igreja com toda essa parafernália e todos esses instrumentos e som e o que é necessário para uma igreja grande. Aí eu cheguei naquela igrejinha pequenininha, o som acústico. Olha aí, Rodrigo, já somos uma igreja Maravilha. grande, hein? Agora já tá. Eu fiquei num tempo Mas não de sai crise não, pra cara, não vai aceitar. embora não, não vai embora não, fica com a gente. Agora já tô membro, Tem agora espaço. eu fico. Agora já era, né? Já foi enredado e tal. Agora a gente já tem microfone até podcast a gente já tem, né? agora. Que bom, que bom. Então, nessa caminhada a gente não tem como não falar sobre fé, né? Eu acredito que cada um pode aqui relatar alguns momentos que vocês se relacionam, né? Como vocês, como é esse relacionamento de vocês com esse crescimento, né? De vocês na fé com relação aos irmãos aqui dentro da nossa comunidade? Como que vocês como que é esse tipo de relacionamento? Fácil, né? É fácil, fácil? né? Parece até que não é igreja, né? Porque a gente sempre ouve falar que igreja é lugar pra gente, né? Que tem os atritos, é normal isso. E aí eu quero até falar com você que está ouvindo, você que se propõe a conviver, né, dentro de um ambiente, né, uma comunidade, seja numa igreja ou com a sua vizinhança, são pessoas diferentes e vai haver, sim, com certeza, alguns atritos, algumas diferenças que vão atritar ali, né, e que vão precisar ser resolvidas. Talvez uma diferença importante é que aqui a gente recebe, né, instrução para lidar com isso, né, através da Bíblia, né, através dos ensinamentos de Jesus, que a gente tem que ser humilde, né? Tem que considerar o outro superior a si mesmo, né? Então,
a gente vai tentando se moldar um ao outro, né? Mas aqui na Bethesda parece que é tão fácil isso. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, assim, mas para mim parece que é tão fácil, parece que as pessoas entendem isso muito rapidamente, sabe? E eu acho que é bem fácil caminhar aqui. Eu estou fazendo muita propaganda, né, da Bethesda, e a pessoa chega aqui, mas é o que eu experimentei, é o que a gente né? tá vivendo, né? É. A gente já viveu, né? Viveu E continuo vivendo, né? Estou aqui há 14 anos, né? Quase 15 anos e é o que eu tenho experimentado aqui, então... Para mim foi tão fácil que eu tinha até medo de quando deixasse de ser tão fácil, né, de se relacionar. E para mim em particular, como eu disse, né, Jesus para mim, quando eu fui conhecendo, sempre foi um amigo. E eu gosto muito de gente, de pessoas, de estar com amigos, de estar reunido. E quando a Bethesda até então é uma igreja que não tem tantos jovens da minha faixa etária, né? Uhum. E isso para mim eu pensava, Deus, mas eu gosto muito de estar ali, eu gosto muito de estar com aqueles irmãos, mas eu vou conversar o quê? Não tenho nada para conversar com ninguém. E aí, quando eu vim de fato, em 2020, no ano passado, 2022, Deus começou a me dar amigos e relacionamentos. Surgiu o pequeno grupo que a gente tem com o Hugo, a Bia, o Daniel e convidados que sempre estão junto com a gente. O Davi também tem Tô devendo uma visita lá. junto com a gente. Fabrício devendo uma visita. E todos estão convidados a estar com a gente. E aí, através desse relacionamento que eu comecei a entender mais, me relacionar mais com Deus. Muitas respostas do que eu tinha dito, né? Muitas respostas vieram através desses relacionamentos e desse grupo em específico que é muito bênção assim na minha vida. E essa é a minha experiência de caminhar com a Bethesda, de conhecer a Bethesda. Eu disse que eu tinha medo porque no início eu falei, nossa, a igreja é perfeita. É a melhor igreja, a igreja mais bíblica. E eu sempre orava e falava, Deus, trabalha meu coração porque ela não é perfeita, né? Nenhuma igreja é perfeita. Que o Fabrício falou, né? São igrejas feitas por pessoas, né? E todo mundo Claro. tem falhas. Então eu sempre orei para esse Deus, quando eu descobri que ela não é perfeita, que meu coração esteja blindado. Mas em qualquer igreja, se a gente estiver olhando para Cristo e a gente entender o porquê que a gente está em qualquer ambiente, né? A gente não vai se deixar abater pelos homens e olhar para os homens, né? A gente tem que olhar para Cristo. E isso fez muito parte da minha caminhada. E um ponto é que é uma igreja que estuda muito. Então, os membros, de modo geral, são pessoas que estudam bastante, que leem bastante a Bíblia. E isso, em particular, foi o que eu cresci bastante desde que eu estou congregando aqui. Então, nesse relacionamento com os irmãos, com a Bethesda, a comunidade, Deus tem suprido muito isso em mim, no meu coração, de estudar cada vez mais. Tenho sido muito incentivado positivamente nesse sentido. Que bom. E você, Davi? Essa relação com os irmãos, eu lembro que no começo eu falei das brincadeiras, né, do lado da igreja. Eu lembro também que eu me sentia assim, muito, sei lá, falando de um jeito meio exagerado aqui, meio velho, sabe? Que eu tava lá com aquela certa idade, eu vi o pessoal ao meu redor, todo mundo meio baixinho, assim. Aí, na abertura do culto, a gente ia lá na frente cantar. Eu lembro disso até com certo carinho, assim, de olhar pro resto, assim, e poder perceber, ainda com a diferença de idade, uma certa união, que a gente não dava muito valor a isso, a gente brincava como se nada disso importasse, e eu sinto que isso é algo que segue até hoje. Com a questão dos adolescentes, tipo, eu ainda continuo com uma certa diferença de idade, obviamente, mas eu vejo que esse grupo de jovens, de adolescentes que vem se formando na igreja, é algo que vem crescendo muito, é algo muito frutífero, de muita bênção. Eu vejo que eles se reúnem com frequência, tem as suas reuniões. Eu acho que isso é algo muito bom, muito, muito precioso, ainda mais nessa idade, na juventude. É algo muito necessário para a caminhada com Deus e que foi necessário para mim e é necessário para mim até hoje continuar firme nesse caminho. Ainda mais agora, começando uma nova fase que eu estou na universidade, né? Eu estou nesse pequeno grupo do Hugo que o Nathan falou, que é algo maravilhoso assim para mim, poder ir ali naquele lugar com umas pessoas que vivem uma realidade de certo modo próxima da minha,
poder ter uma conversa sincera, um momento caloroso, assim, é algo muito bom, sabe? Isso é algo que vem abençoando bastante minha vida. Cara, é Que legal bom, cara. ouvir o Davi falando assim. Primeiro, assim, eu imagino que o desafio dele tenha sido até maior do que ele falou, porque, pelo menos a impressão que eu tenho, é de que o Davi, ele era, além de ele ter alguma diferença de idade, ele sempre foi, pra mim, assim, um pouco precoce. É isso que eu ia né, falar, assim, né? Para poder ele se Pois entregar, é, né? porque Ele você vai foi mais ali, disciplinado que os outros, aquela pessoa que era o exemplo, né, e tal. E aí, assim, Pra e ele juntar com a além de turma, ser um né? pouco tímido, eu tinha a sensação, Sim, né? com de que- certeza. e aí, hoje, ouvindo ele falar aqui, assim, sabe, no podcast, tal, falar dos desafios, falar assim, tão tranquilamente aqui, quer dizer, não sei como é que tá por dentro, né? Mas, assim, porque, né, a timidez é algo que você desenvolve até algumas ferramentas, assim, para aprender a lidar com momentos como esse aqui. Mas, cara, é muito gostoso ouvir o Davi falando assim, ver o Davi do que o Davi tem se tornado, assim, sabe? Crescendo, né? Porque a expectativa deve ser um pouco até Essa difícil, viu? caminhada, né? Porque a expectativa em cima de alguém como você é grande, né? Assim, então às vezes acaba sobrando uma cobrança extra, assim, né? Mas eu acho muito legal isso e o que o Nathan falou de ver Cristo, é, isso é muito legal, porque a gente tenta. A primeira vez que você veio foi pelo Demonstre Amor Amando? Foi com o pessoal ali, com o pessoal? As primeiras vezes eu não me recordo muito bem, mas deve ter sido. É porque através do Demonstra Amor Amando eu conheci a Carol e o Adriano, né? Aí eu fiquei muito próximo deles, e aí eu vinha com eles, vinha com o pessoal do DA. Mas foi Então, esse pessoal para aí. explicar para o pessoal, o Nessa Demonstra época. Amor Amando é um projeto, né, de acolhimento, né, social, e que a Carol lidera aqui, né, na igreja, aqui na igreja é ela que é a líder desse movimento, e que trabalha com jovens, né, leva os jovens a se importarem com as pessoas em situação de vulnerabilidade, tal, essa coisa toda. E alguns jovens estiveram conosco a partir Eu lembro. desse projeto, Sim. né? Assim, e eu lembro as primeiras vezes que eu vi o Natan, foi ali, sabe? Assim, envolvido com esse projeto. Então, você pode não ter chegado atrás dele, mas foi onde eu vi. Então, assim, eu acho legal isso que a Bethesda consegue hoje ainda. é, Ter essa visão do social sem abandonar, porque uma preocupação que eu tenho hoje da caminhada cristã são pessoas, assim, alguns grupos que talvez tendam a focar no social, mas sem essa percepção de que Jesus está aqui, que Jesus, sabe, é o Que é o centro, centro, né? sabe? Que Jesus, que assim, é por ele, sabe? É ele que dá que distribui o amor verdadeiro, é dele que flui o amor realmente, sabe? Que causa esse envolvimento, e que é necessário, sabe? O quanto ele é necessário para tudo isso, sabe? Que ele faz essa ligação toda, sabe? De todos esses elementos que são necessários para que a gente tenha uma vida em comunidade, em paz e com um amor realmente distribuído entre cada um, sabe? Então, eu acho que a gente o demonstra amor amando, na pessoa, inclusive, da líder, da Carol, demonstra muito isso. Essa junção do social com essa conexão com realmente o que é divino, né? Sem perder isso, sabe? Sem perder aquela coisa do carismático no sentido bom, sabe? Dessa comunhão realmente, dessa intimidade com Deus, sabe? Não é simplesmente uma ideologia, sabe? Não, sabe? É Cristo realmente movendo as entranhas e fazendo a coisa toda aí funcionar. É você vivendo isso, né? E muito em relacionamentos, como a gente falou que algumas vezes. Você vivendo isso e Cristo funcionando ali, né? No meio de nós. É porque eu acho que nós somos Cristo dependentes, assim, sabe? Exato. Para realmente conseguir viver isso de uma maneira mais intensa e ao mesmo tempo tranquila, né? Acho que a gente precisa do Espírito Santo para dar esse equilíbrio, sabe? A gente tem que estar disposto, né? A gente tem que estar aberto para poder receber tudo isso, né? E isso eu acho que é bem legal. E por falar nisso, Flavinho, assim, que o Flavinho é um entrevistador, né? Mas agora, assim, meio que invertendo, assim, cara, que
que como eu gosto de ver assim, né? Assim, o Flavinho é um exemplo. É um exemplo muito, muito forte disso, assim. Isso vai dar um outro podcast, você vai ver. Isso É. vai ser um episódio Quem de vê um o podcast. Flavinho aqui, né? E o Flavinho de antes, eu lembro que eu fiquei um pouco, né? Na verdade, ainda estou um pouco distante, assim, mas que diferença, assim. cara. E aí, eu tô louco para ouvir então, esse podcast aí que você vai. Eu não sei ainda. A produção aí que vai fazer aí, vai bolar alguma coisa aí, mas Que Já seja fica bem bolado. registrado. já pode aí, me né? convidar aí. Eu já Não, aqui até já mesmo tá já se convidar. não, a gente toma aqui, toma a coisa toda aqui Não, mas e é uma faz bênção porque mesmo. eu quero muito ouvir, sabe, esse seu processo e tal, que creio que é contínuo, né, não Sim, acabou, sim. né, mas que a gente vê nítido assim. É o que eu falo, é o que a gente tem que tá aberto, né? A gente tem que abrir o coração para a gente escutar, né? A gente escutar Jesus, a voz dele, ele falando, e a gente está disposto, né? Como acho que você falou, né? Para estar usando algum talento que você tem para poder usar isso em prol dele, né? Dentro da nossa comunidade em si. Eu Sabe qual é a acho que sensação que eu tenho? isso tem impactado muito, né? Eu Sabe tenho qual é a vivido sensação que eu isso. tenho a seu respeito? Você, já que a gente está falando de juventude com Cristo, sabe? Que você remoçou, sabe? Que você rejuvenesceu, sabe? Assim, nesse processo, assim, entende? Sim, Porque acho era uma que pessoa tem mais isso. séria, mais ali e tal, assim, menos acessível. E de repente é uma pessoa. Hoje eu tenho a chave da igreja para você ver. Pois é. Hoje eu abri para você entrar Pois ali, olha aí. olha, eu tava ali esperando. Aí, que alegria ver o Flavinho, é sempre uma alegria, né? Não, mas eu acho que tem muita gente feliz com isso também e eu me sinto bem feliz também. Obrigado aí, porque eu acho que isso E eu que vai. agradeço, acho que nós Obrigado. agradecemos. Agora eu tô ansioso por esse podcast, que eu sou o membro mais novo aqui, já ouvi falar muito isso do Flavinho mesmo, tô Pois ansioso agora para ouvir. Pois é. Oi, Vai produção, ser muito bom, esse podcast vai ser muito aí. legal. Fica aí, ó, Motivo Rodrigues. de oração. Sim. As pessoas falam, né? Você foi motivo de oração, né? Tá, É chegar um resposta de momento oração. aí. Flavinho vai lá na frente, A alguém gente já vai fala. falar. Pois é, eu tem- não posso ir lá na frente mais. Levanta, alguém já O fala. Ó, pastor levanta, fala, parabéns, obrigado. É isso Tem que aí. ver se vai ser com a luz, vai ser. Pois é. Vai ser interessante ver a dinâmica. Mas é isso é interessante. Bom, então a gente está chegando no final. Olha aí, está chegando no final Já? desse episódio. Tão Passa bom. tão rápido, é o que eu sempre falo aqui, passa rápido, né? A gente começa aquele momento tenso, até eu fico tenso assim, mas aí depois a gente vai evoluindo, né? Mas eu tenho a última pergunta aqui para vocês. Nessa caminhada, né, na juventude, até os dias de hoje, né, para você aqui, Fabrício, quem é Jesus para você, Nathan? Jesus para mim sendo redundante, que eu falei várias vezes, é um amigo. Jesus, ele é amigo, ele é resposta, ele é direção. Inclusive, nessa caminhada, depois que eu aprendi muito a sempre estar ouvindo a Deus, né, entendendo o que Deus quer pra gente, né? Que sendo o Cristo sendo o centro. Eu estava até ouvindo o Davi, ele falou da caminhada dele, falou que aqui frente à galera ali da faixa etária dele, ele se sentia velho, né? E aí a gente tem uma lacuna, uma diferença de 10 anos de idade. E quando eu vim, eu me sentia jovem demais. A diferença, ele se sentia velho demais, eu me sentia jovem demais para a igreja. E eu digo isso porque quando eu comecei a olhar para Cristo e para onde Cristo queria me levar, eu entendi que não tinha nada a ver nenhum desses meus pensamentos na época, né? Foi um tapa na cara aqui agora. Tipo, olha, que pensamento besta, porque você estava olhando talvez para homens ou para qualquer outra circunstância quando nós devemos olhar para Cristo. E isso para mim é ele sendo amigo. Porque um amigo é quando a gente conversa, a gente pode ser sincero, né? Existem amigos mais chegados do que um irmão. E Jesus Cristo é isso para mim. Cristo é isso para mim hoje. Que bom. E você, Davi? Quem é Jesus para você? Antes de eu falar definitivamente que é Jesus para mim, o Fabrício falou da questão da timidez na época, e isso é algo que caminhou comigo, infelizmente. Caminhou comigo até a minha adolescência, até no meio da pandemia, mais ou menos.
algo dentro de mim que eu não sabia o que fazer com aquilo, mais ou menos. Não sabia como me tornar uma pessoa mais desprendida, assim, mais ativa, mais participativa, menos retraída. E eu acho que nesse desenvolvimento, nesse processo, Jesus foi essencial para mim, porque ele mostrou para mim que havia um lugar onde não existem julgamentos, não existem qualquer tipo de preconceitos com aqueles que estão ali. Um lugar onde todos são bem-vindos, onde todos os seus erros são bem-vindos e todos os seus defeitos são bem-vindos. E durante muito tempo esse defeito para mim foi a minha timidez, a minha falta de capacidade de poder estar em comunhão com os meus irmãos, e isso no final mostrou para mim que Jesus para mim é, como o Nathan falou, um amigo. Jesus é amor para mim. Jesus é esse sentimento de recepção, esse sentimento de amizade, esse sentimento caloroso. Quando eu penso em Jesus, eu não acabo pensando muito numa figura, numa pessoa. Eu penso no que ele representa para mim. Ele representa para mim essa capacidade de poder amar as pessoas, de ser amado independentemente daquilo que está dentro de nós, independentemente daquilo que nós somos. E é isso. Bom. E você, Fabrício? Quem é Jesus para você? Cara, eu tô aqui assim, né? De novo, né? Com o Davi ele falando sobre a timidez. Eu fui muito tímido também, assim, sabe? Até os meus 17 anos, mais ou menos, eu era extremamente tímido, mas muito mesmo, muito mesmo. Eu lembro de uma vez que eu tava numa festa na igreja, e o refeitório lá e tal, lotado e tal, com os adolescentes, aquela coisa toda, todo mundo muito animado, e eu lá assim, e aí eu, sabe, falando, cara, eu não sei o que fazer aqui, eu não, sabe, eu não tô deslocado, não sei como interagir e tal, e ficava, sabe, desconfortável, até que eu falei, pedi a chave do carro, fui pro carro. Me tranquei dentro do carro, sabe? Fiquei lá trancado dentro do carro, porque era tão desconfortável para mim estar ali sem conseguir interagir com as pessoas. E aí, de repente, chegou o grupo lá de adolescentes, né? Rodrigo, na época, né? Um monte de adolescentes lá, e começaram a balançar o carro. Ei, tal, sai daí, tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes o ambiente de igreja, ele pode ser sabe, pode favorecer essa quebra da timidez e tal. Hoje eu ainda tenho alguns resquícios de timidez e tal, mas eu engano bastante, né? Mas quem passa por esse processo sabe o quanto é libertador, né, Davi? Demais. Quanto a timidez, ela oprime um pouco a gente, sabe? Mas Jesus, para mim, é até difícil falar, assim. Realmente, quando Moisés pergunta, né? Quem eu vou dizer que o Senhor é, né? E aí Deus fala, olha, eu sou o que sou. É difícil, assim. Então, para mim, eu lembro muito claramente de ter crescido ouvindo falar que Deus tinha que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. E não é mentira, é verdade. Mas eu acho que hoje eu entendo um pouco além disso. Porque se ele ocupa o primeiro lugar, isso é bom. Mas quem está ocupando o segundo, o terceiro, o quarto, sabe, o quinto, sabe? Quem está ocupando esses outros lugares? E hoje eu entendo que Jesus é o todo, sabe? Ele é o que preenche e o que reveste, sabe? Ele ocupa do primeiro ao último lugar, sabe? Ele tem que estar presente em toda a sua vida, em todo o seu ser. Tudo que você tem, sabe? Só é completo depois que você entrega cada pedaço, sabe? Para ele para viver com ele, para viver dele, para receber dele e, sabe, entregar para ele também. Para ele, né? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, eu creio nisso, sabe, hoje. E é um processo ainda e que eu tento, sabe, a cada dia
entregar mais um pouquinho, sabe? Ver uma área ali que está... não, eu estou segurando aqui, que a gente tem muito disso, né? De ficar segurando mixaria, né? Ficar regulando mixaria, né? Como dizem. E aí... E às vezes essa mixaria pra gente, na nossa mão, não vale nada, é tão pouquinho, não tem tanto valor, mas quando a gente entrega nas mãos de Deus, aí ele sabe dar valor, acrescentar valor àquela mixaria que nós somos e que nós temos aqui dentro. E transformar o que é ruim em coisas boas também, né? Ele é o que transforma a maldição em bênção. Então, ele, além de ser o amigo que o Natan falou, né? Além de ser esse preenchedor, né, do nosso ser com o amor, que faz esse amor fluir, né, que o Davi trouxe aqui assim, ele é todo o resto também, sabe? Não há vida e não há esperança sem Cristo em qualquer área da vida. Caminhar com ele, né? Pegar Caminhar. na mão e vamos junto. É isso aí. Que bom, que bom. Muito obrigado. Só tenho a agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, né, do tempo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aí? Fiquem à vontade. Quer falar alguma coisa? Não? Não? Eu quero agradecer e falar que eu partilho também desse grupo dos tímidos aí, que eu fui tímido por muito tempo, mas eu aprendi que a gente tem que analisar de alguma forma, né? Eu quero agradecer a participação. Se você que está assistindo não é da Bethesda, vem conhecer a Bethesda, porque aí você vira membro desde a primeira vez que você vier. Sim, muito obrigado, Flávio. Tá bom. Obrigado, você. Eu também quero agradecer, viu? Quero agradecer muito. Obrigado por terem feito esse convite com antecedência, inclusive. Né? Obrigado, Rodrigo. Faz parte. Eu não sei se vai editar isso, né? Se vai ficar por trás das câmeras aí. Isso que é feio Surpresa, mentir, né? surpresa. Mas eu tô feliz. Mais do que estar aqui num podcast, eu tô feliz por estar junto com vocês. E é gratificante poder ouvir um pouquinho mais da história dos jovens aqui e saber que a minha juventude foi, apesar de trancos e barrancos, não foi, né, tão linear assim dentro de um cristianismo, mas foi uma juventude sempre buscando viver com Cristo. E eu não me arrependo, sabe? Eu não me arrependo de nenhum minuto dedicado a Cristo. Não me arrependo de nenhum minuto, sabe? Nenhuma abstenção em situações que eu poderia ter vivido, mas que seriam um risco para a minha vida cristã, sabe? Eu sou muito grato a Deus por ter tido uma juventude com amigos cristãos, com amigos que me conduziam, me ajudavam a caminhar com Cristo, mas que não me separavam, sabe, dos meus junto, amigos né? da comunidade, sabe? E que eu podia, de alguma forma, mostrar, né, que esse caminhar com Cristo é algo que vale a pena para quem está de fora também. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Flavinho. Obrigado, obrigado vocês. você. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. De um jeito especial. Davi, Só agradecer mesmo pela oportunidade de podcast, de estar aqui participando de algo que há um tempo atrás seria um martírio para mim, da timidez desde seus resquícios. Hoje, graças a Deus, posso estar lutando contra isso dentro da igreja, junto com os meus irmãos, junto com vocês. Isso é algo muito bom, uma bênção. Agradecer a igreja por fortalecer essa minha caminhada, principalmente nesse momento agora, no início da minha juventude, que é algo muito importante. Agradecer também por deixarem eu dedicar meu louvor a Cristo com o saxofone lá na frente. Algo muito importante, que significa muito para mim. Bom. Obrigado. Tá bom. bom Qual é o gente curso que você também. está fazendo, Davi? Estatística. Estatística? Ah, que legal. Muito obrigado você que está aí nos assistindo. Até o próximo episódio e fique com Deus. Beleza.